Meu irmão, minha irmã, é o nosso programa A Voz da Igreja, mais uma vez construído e apresentado para você. Neste programa, Bebendo da Fonte, vamos visitar um texto belíssimo de São Lucas, onde percebemos a presença nova do Senhor junto dos seus discípulos e a construção da fé pascal, que é feita também gradativamente no meio da dúvida, do medo, do susto. Então vamos beber da fonte do Evangelho de Lucas, num belo texto da aparição do ressuscitado aos discípulos depois da ressurreição. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que está acontecendo neste período. E uma igreja em caminho. Vamos conhecer e vamos participar dos eventos bonitos e importantes da nossa igreja diocesana neste mês que nós estamos vivendo a presença do Senhor vivo, ressuscitado no meio de nós. Fique conosco, a voz da igreja, mais uma vez, construída para você. Meu irmão, minha irmã, que me vê, que me assiste, desejo que a paz do ressuscitado, do Senhor que vive para sempre, esteja no seu coração, na sua casa, no seu caminho, bebendo da fonte. Quero convidar você a beber da fonte genuína, preciosa, saborosa da Palavra de Deus, tirada hoje do Evangelho de Lucas, do capítulo 24, a partir do verso 35. Lucas 24, a partir do versículo 35. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles não podiam ainda acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as palavras que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Meu irmão, minha irmã, estamos saboreando a presença nova do Senhor Jesus. O túmulo está vazio, mas o Senhor inaugura uma nova forma de estar presente. O túmulo vazio não é sinal de um sumiço. O túmulo vazio é sinal de uma nova forma de estar com os seus. E aqui, neste belíssimo texto de Lucas, vamos percebendo a construção da fé pascal. Vamos percebendo que
aos poucos, não sem dificuldades, os primeiros foram construindo a certeza desta presença nova do Senhor Jesus. Aqui estamos exatamente depois do texto dos discípulos de Emaús. São os dois que voltam para contar aos que ficaram em Jerusalém o que tinha acontecido com eles no caminho e ao partir o pão. Estavam ali ainda conversando quando o próprio Senhor aparece e mais uma vez oferece o dom pascal da paz. A paz esteja convosco. Este é o dom primordial do ressuscitado. E ali, a partir das palavras que seguem, vamos percebendo exatamente esta construção da fé na ressurreição. O texto diz que estavam assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Isto é, o jeito novo de o Senhor Jesus estar presente exigia mais do que os olhos do rosto. Era preciso, sim, aquele olho interior. Era preciso, sim, que a fé do coração também ajudasse a interpretar aquela presença nova. Havia susto, havia medo, havia dúvidas. E é esta exatamente a pergunta que o Senhor lhes propõe. Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas? E aí vem exatamente, digamos assim, uma atitude bonita e repetida do Senhor Jesus após a sua ressurreição. O texto diz que Jesus então apresenta as mãos e os pés e diz: sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Ou seja, a carteira de identidade, os sinais identificadores do Senhor na sua presença nova são exatamente os sinais da paixão. Vede minhas mãos e meus pés. Vede as minhas chagas. Vede os sinais que expressam o meu amor por vós. Vejam os sinais que me levam à cruz, que me ligam à cruz, de modo que aquele ressuscitado é exatamente aquele que morrera na cruz. O ressuscitado é o crucificado. Esses sinais da paixão, o Senhor Jesus os leva consigo. Hoje, à direita do Pai no céu, ali está o Senhor ressuscitado, o vivente para sempre, com os sinais da paixão. Jesus, então, diante do medo, diante da dúvida, apresenta-se como aquele que fora pregado na cruz, como aquele que amara até o fim e por isso fora ressuscitado pelo Pai. O amor daquele que late não podia ficar na morte. A morte não é mais forte que o amor é mais forte, diz o Cântico dos Cânticos. E isso se expressa belamente na morte de Jesus e no amor de Jesus e no amor do Pai por Jesus. E aqui, portanto, Jesus apresenta então os sinais da sua paixão. E mais do que isso, quer mostrar também, e Lucas carrega nessas palavras, quer mostrar também que o corpo glorioso não é o corpo de um fantasma. Lucas insiste, a palavra de Jesus aqui nesse terceiro evangelho insiste, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Aqui não se trata certamente de uma mera reanimação do cadáver que estava morto e foi levantado. Aqui se trata de uma realidade glorificada, ressuscitada, mas Lucas e as palavras de Jesus aqui querem frisar que ali se trata de um corpo. Corpo é condição para a relação. Assim como Jesus tinha um corpo humano com o qual ele se relacionava com as pessoas e com o mundo, também na ressurreição teremos um corpo. Paulo fala bem disto na primeira carta aos Coríntios,
o corpo glorioso, o corpo espiritual, o corpo ressuscitado. Ali, esse também corpo glorioso será exatamente o meio pelo qual nós estaremos em relação, em comunhão, seja com Deus, seja com aqueles que estão lá já junto de Deus, na comunidade celeste. Isto é, o corpo é um elemento distintivo do ser terrestre e do ser celeste. Na terra nós temos corpo e alma, ou melhor ainda, na terra nós somos, porque isso aqui é uma realidade indivisível. Quem tem pode não ter mais, e quem é não pode perder isso, senão perde a sua própria natureza. Nós somos corpo e alma, nós não simplesmente temos corpo e alma. Então Jesus quer exatamente frisar que o corpo glorioso, ele tem, portanto, identidade própria. Não é um corpo de fantasma, é um corpo que identifica-se com o corpo do Senhor, com o corpo de Jesus. Isso aqui é muito importante, gente. É claro que no mistério da fé, nós somos chamados a construir isto, mesmo sem ter ainda experimentado isso em nós. Mas Jesus, nos relatos dos evangelhos, Jesus nos faz pensar isto, que na ressurreição teremos um corpo glorioso, um corpo que resguarde a nossa identidade mais profunda, a minha alma também purificada de todo pecado. É esta realidade inteira que é, digamos assim, assumida diante de Deus, como Maria, assumida em corpo e alma, não o seu corpo biológico, físico da terra, mas o seu corpo belo, glorioso, também ele transpassado pela glória daqueles que venceram a morte. E é, portanto, importante que a gente recupere isso como o nosso futuro. A ressurreição haverá de colocar sobre nós um corpo novo, que resguarde a nossa identidade mais profunda para me identificar como o José ressuscitado, como o Jesus ressuscitado. De modo que também levemos para Deus tudo aquilo que nós construímos de mais belo, de mais bonito, de mais santo dentro de nós. De Maria tudo, de Jesus tudo. De nós aquilo que deixamos como pecado, como fraqueza, disto, tirado isto, purificando-nos disso, então somos também assumidos por Deus no corpo do céu e na alma que também resguarda, portanto, aquilo que nós temos de mais genuinamente nosso, de mais genuinamente meu. Corpo e alma glorificados. É assim que estaremos um dia diante de Deus no céu. E ainda uma referência breve a este comer. Tendes algo para comer? Comeu um pedaço de peixe assado? Aqui, sem dúvida alguma, como outros relatos pós-pascais, aqui é uma prefiguração, uma imagem da Eucaristia. Comer com o Senhor. Comer com o Senhor. Tomar refeição com Ele. É ali exatamente o lugar onde Ele se revela vivo. É o lugar onde Ele se revela ressuscitado, onde Ele se revela no meio dos seus. Vejam então, irmãos e irmãs, quantos elementos belos nesse pequeno texto. O importante é que nos lembremos de que os sinais da paixão identificam o ressuscitado. Nos lembremos de que na ressurreição de Jesus, na de Maria, na nossa, haveremos de portar e de ser também um corpo glorificado, uma alma purificada, que seremos, portanto, assumidos exatamente assim diante de Deus no céu. É importante lembrar ainda que a Eucaristia que o Senhor oferece a nós, está conosco, é ali que Ele mais uma vez se mostra vivo, presente, em forma de pão oferecido, de vinho oferecido, que são sacramentos da presença nova dEle no meio de nós. Bebemos da fonte.
galerinha, programa Agenda de Deus hoje está em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. E eu digo para você, a estreia da alegria do Senhor na sua vida é hoje, no dia de hoje. Por isso, busque se alegrar no Senhor. E o apóstolo está dizendo, repito, alegrai-vos. Assim como o circo leva alegria a muitos, em muitos locais de forma itinerante, eu quero dizer que a alegria do Senhor permanece. A alegria do Senhor não muda de lugar. A alegria do Senhor está no nosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa é a agenda de Deus para nós no dia de hoje. No coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, que me vê, que me assiste, este programa é um programa gravado, porque nestes dias, eu e outros tantos irmãos estamos na Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A nossa Assembleia Geral de 2018 começou no dia 11 de abril, e vai terminar no dia 20 de abril. Serão então, digamos, 2 semanas, onde quase 400 bispos estaremos reunidos lá no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida para a nossa Assembleia Anual. É uma experiência belíssima. Ali estamos todos reunidos no mesmo lugar para a Eucaristia e para as orações, no mesmo lugar para as discussões dos temas, no mesmo lugar para comer, no mesmo lugar para conversar, para partilhar nossas experiências. É de fato uma experiência belíssima. Ali estão os bispos da Amazônia, estão os bispos do sul do país, os bispos do Nordeste, os bispos do Centro-Oeste, os bispos aqui da nossa região Sudeste, enfim, está o episcopado de todo o nosso Brasil. É uma experiência de fato fabulosa, fascinante, belíssima, onde vamos conversando na mesa do almoço, no caminho para o auditório, ou ali mesmo entre uma atividade e outra, enquanto tomamos o café, vamos cumprimentando, conversando, sabendo o que está acontecendo com os irmãos que estão a muitos quilômetros de nós, nas fronteiras, nas pontas do nosso país, no coração da nossa pátria. É, portanto, uma experiência belíssima de comunhão. Estamos lá, sejam os administradores diocesanos, isto é, aqueles cujas dioceses estão sem bispo, então há um padre que administra aquela diocese até que seja nomeado o próximo bispo. Há também ali os bispos recém-nomeados, ainda não ordenados ou apenas ordenados, enfim, os que estão vivendo as suas primícias da nomeação ou já da vida no ministério episcopal. Estão ali os irmãos que já estão há algum tempo ou longo tempo no ministério episcopal, né? Estão ali também alguns eméritos que são convidados a participar da Assembleia, mesmo que não possam votar ou tomar parte em todas as questões, mas estão também ali convidados e muitos deles aparecem e já pela idade e pela experiência são ali uma presença também enriquecedora. Então é uma experiência muito bonita essa da Assembleia Geral da CNBB, que acontece sempre, né, depois do segundo domingo da Páscoa, o chamado Domingo da Divina Misericórdia. É na quarta-feira, após o segundo domingo da Páscoa, que começa então a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Como esse ano, então, nós mais uma vez estamos reunidos, né, bem perto da Mãe Aparecida e lá, sob o olhar, a proteção dela, vamos pensar questões importantes para a nossa pátria. Neste ano temos muitas questões, digamos assim, que nos trazem preocupações, as eleições, por exemplo, as notícias acerca da própria conferência que circulam na mídia,
situações desta ou daquela diocese, né? Então são temas que de fato vão nos obrigar a pensar, não é? A ler, a interpretar exatamente estas situações, essas reações, sobretudo na rede social, acerca da igreja, acerca da conferência, acerca de certas posturas, enfim, haveremos de nos deter um pouco sobre isso. Mas o tema central, cada assembleia tem temas secundários, né? Alguns assuntos de anos anteriores voltam porque não foram ainda devidamente amadurecidos, mas cada assembleia tem um tema central. O tema central dessa Assembleia de 2018 são as diretrizes para a formação dos presbíteros aqui no Brasil, né? Isto é, nós vamos visitar um texto produzido pela Santa Sé, né? Que trata exatamente dos princípios, dos critérios da formação sacerdotal, chamada Ratio Fundamentalis. Então, a partir desse texto, digamos assim, de caráter universal, nós vamos trabalhar e pensar o jeito de, em comunhão com a Santa Sé, também pensarmos aqui no Brasil o nosso processo de formação dos sacerdotes. Todo o processo nas suas múltiplas dimensões, né? A dimensão humano-afetiva, a dimensão acadêmica, a dimensão pastoral, a dimensão pastoral, tudo isso, né, são elementos que não podem deixar de ser cuidados ao longo de um processo de formação que dura hoje, com pequenas variações, entre 8 e 10 anos de formação nos seminários. Então, este vai ser o tema central, as diretrizes para a formação dos sacerdotes, dos presbíteros aqui no Brasil. Então, aí vamos nos dividir em grupos, né? Grupos que ali representam todo o Brasil, grupos de 10, 12 bispos, cada um vindo de uma região, de uma realidade, não só eclesial, cultural, social, mas também até de uma realidade formativa, porque há muitas experiências de formação na igreja aqui no Brasil. Então vamos partilhar isso, vamos conversar sobre isso. Queremos exatamente formar, capacitar os nossos seminaristas para que respondam às demandas deste tempo, para que estejam no coração deste tempo. Nós percebemos as muitas dificuldades, né? As muitas incoerências, às vezes, os muitos desafios, os muitos problemas, né? Enfrentados, sejam pelos padres mais jovens, ou até mesmo por aqueles que já têm um certo tempo de ministério e que também entram numa crise vocacional. Também um modo como cuidar e absorver aqueles que já estão, né, no final do seu caminho de vida e de ministério. Enfim, temos muitos elementos a pensar. Nós não podemos apenas nos preocupar, por exemplo, com a qualidade do curso de filosofia ou do curso de teologia. Isto é importante, mas há também outras dimensões. A dimensão espiritual, a direção espiritual, a dimensão pastoral, como é que hoje nos organizamos a ponto de o nosso seminário formar os nossos seminaristas para que sejam padres nesta realidade, com as exigências desta igreja, com o que nós temos aqui de problemas humanos, sociais, culturais, religiosos. Então é preciso também que a nossa formação pastoral leve em conta que há um universo que os nossos padres precisam reagir a ele. Então uma formação ou essa dimensão pastoral da formação deve estar atenta exatamente a isso. Formar para este lugar, formar para este tempo, formar para estes desafios ou essas exigências desta igreja particular, desta região, deste estado, deste país. Né? Como também a dimensão humana afetiva é muito importante, né? Temos que cada vez mais cuidar da pessoa inteira. Né? O seminarista que chega também com a sua história, com os seus traumas, com as suas feridas, isso pode e deve ser cuidado e curado, a fim de que esse homem, né, profundamente tocado e cuidado,
possa estar em harmonia interior, em ordem interior, a fim de que assim avance para o ministério sacerdotal de modo maduro, sadio, sensato, não é? Humanamente preparado, espiritualmente forte, pastoralmente capaz de amar a sua gente, academicamente formado para dialogar com as muitas perguntas deste tempo. Então, quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que reze. Reze para a nossa Assembleia. A CNBB, somos 400 bispos, um pouco mais, um pouco menos naquela Assembleia. Né? Imagine que não é fácil criar ali, não é, comunhão em todos os temas, mas é preciso discuti-los. Né? A CNBB certamente não tem uma cara só, é uma conferência de bispos, né? Mas bispos que pensamos diferentes, que temos intuições diferentes, que estamos em lugares diferentes. Por isso é até impróprio um comentário feito à CNBB, né? Já que a CNBB é uma comunidade de 400 bispos que certamente, né, podem comungar, e vamos comungar naquilo que nos é essencial, naquilo que é do coração do cristianismo, do coração do catolicismo, mas certamente haveremos de pensar diferentemente sobre matérias que permitem sim que nós pensemos de modo diferente, desde que isso não traia o Evangelho, não traia a Igreja, não traia o Reino de Deus. Então rezem para que a nossa Assembleia possa ser o lugar onde se expresse belamente a comunhão entre nós, onde possamos discutir os temas, os mais fáceis e os mais difíceis, para que ali, naquela Assembleia, possamos também dizer à nossa gente que nós rezamos, que nós refletimos, que nós propusemos caminhos pastorais, que mesmo nas divergências próprias dos irmãos que somos tantos, ali nós construímos uma bela unidade, uma bela comunhão pastoral, uma bela leitura da realidade que fazemos a partir de Jesus e a partir do Evangelho. Rezem por nós para que o Espírito do ressuscitado nos ajude a cuidar da Igreja que está no Brasil, no coração deste tempo. A agenda de Deus hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no versículo 12. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei vós também a ele. Quantas vezes temos várias maquinações e desejos para os outros, mas se fôssemos maquinar e desejar para nós, nós não queríamos. Nós precisamos hoje mudar o nosso pensamento, a nossa mentalidade em relação ao próximo, em relação àqueles que fazem parte da nossa vida e da nossa história. Por isso, não permita ser tentado a desejar para os outros aquilo que você não quer para você. Nós precisamos mudar isso hoje, pedir o Espírito Santo de Deus que venha sobre cada um de nós, uma agenda de Deus hoje, e venha mudar a nossa mentalidade em relação aos outros. Vamos amar os outros, amar por Jesus, amar com o amor de Deus. Essa é a agenda de Deus. Se inscreva no nosso canal e curta os nossos vídeos. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, que me vê, que me assiste, somos uma igreja na estrada, no caminho de Jesus. Vamos realizando aqui a nossa missão, vamos expressando de forma bonita e criativa, né, o nosso jeito de estar no mundo seguindo Jesus. Certamente agora esse período pós-pascal é um período de muitas crismas. Vou me encontrar certamente com muitos jovens nas nossas comunidades e paróquias. São celebrações bonitas, festivas, alegres. Ali estamos com muitos jovens. E uma coisa interessante é que também estão aparecendo muitos adultos.
que não tendo sido crismados lá mais atrás, no tempo e na idade, se apresentam agora, para colocarem também ordem espiritual na sua vida. Que bom! Então vamos nos encontrar aí nas celebrações da Crisma, nas nossas cidades e paróquias, e haveremos de rezar para que o Espírito Santo torne aqueles jovens, aqueles crismados, em testemunhas do Senhor Jesus, de modo que as pessoas olhem para eles e percebam que são de tal forma, agem de tal forma, têm um tal perfil humano que fazem pensar em Jesus. Quero lembrar também a você, como já conversamos também com os padres aqui entre nós, né? As coletas feitas na Eucaristia da Crisma são destinadas ao seminário da nossa diocese. Então, você que vai ser crismado, você que é papai, mamãe, padrinho, madrinha, se lembre disso, indo para aquela missa da Crisma, né? Ofereça lá o que você puder para ajudar também financeiramente, né, na formação dos nossos futuros sacerdotes. E já aqui agradeço pela sua participação nesse processo importante de formação, que exige de nossa parte muitos e grandes investimentos também financeiros. Também quero convidar você para participar da nossa Escola Diocesana de Teologia, no dia 15 de abril, né? Certamente já há um caminho feito até aqui, mas você pode entrar no processo, né? E se apresentar como quem quer também aprofundar um pouquinho mais. São vários temas, né, que tocam os vários tratados da teologia católica. Então você pode participar, né? A escola começa logo pela manhã e se prolonga até o final da tarde. E ali no nosso Centro Diocesano de Pastoral, na Rua Mato Grosso, entre a Goiás e a Pernambuco. Então, no dia 15 de abril, você está convidado, se já faz parte da escola, é o seu dia de presença regular. Se você ainda não conhece e quer conhecer um pouco mais, venha participar dessa aula e venha tomar conhecimento daquilo que está preparado para a nossa Escola Diocesana de Teologia neste ano de 2018. É uma boa oportunidade para você, então, crescer na fé, no conhecimento da fé, no conhecimento de Jesus Cristo, no conhecimento da Igreja, no conhecimento dos tratados teológicos, e isso vai dar firmeza e beleza à sua fé e vai capacitar você para o serviço aí na sua comunidade. Então, vamos viver esse tempo pascal com a alegria de quem tem o Espírito Santo, que nós haveremos de conferir aos crismandos deste ano, e vamos também crescer no conhecimento e no aprofundamento da fé. E a nossa Escola de Teologia é uma boa oportunidade para isso. Uma igreja sempre em caminho.